Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus tinha enviado os 12. Jesus os tinha enviado 2 a 2. Jesus os tinha enviado em missão. Agora os apóstolos voltaram, reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. É a missão que foi frutífera, a missão que verdadeiramente deu resultados, a missão que verdadeiramente levou para as pessoas o amor de Jesus, o amor de Deus. Os apóstolos agora se reúnem com Jesus, contam tudo o que haviam feito e ensinado. O Evangelho continua: ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Amados e amadas de Deus, haviam ido. Foram com simplicidade, proclamaram, anunciaram, curaram, ungiram em nome de Jesus. Jesus agora os convida a descansar. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Deviam estar cansados, fatigados da missão. Jesus os convida a descansar e descansai um pouco. O Evangelho diz: havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Amados e amadas, as pessoas que vêm até Jesus, as pessoas que são atraídas pelo amor de Jesus, tanta gente que não tinham tempo nem para comer. O Evangelho diz: então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Vão para um lugar deserto, vão descansar um pouco. Mas o que acontece, diz o Evangelho? Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Amados e amadas de Deus, Jesus vai com os discípulos para um lugar deserto para descansar um pouco, mas a multidão os vê partir. As pessoas vão e chegam antes. E o Evangelho diz que ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus vê aquela grande multidão, vê aquela numerosa multidão. E qual é a atitude de Jesus? Qual é o sentimento de Jesus? Compaixão. Compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor são ovelhas sem rumo. São ovelhas que não sabem para onde ir. Ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. E o Evangelho diz: começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Amados e amadas de Deus, contemplemos a volta dos 12. Contemplemos Jesus que os chama: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Contemplemos agora Jesus que diante da multidão tem compaixão. Compaixão porque estão sofridas, estão perdidas, estão como ovelhas sem pastor. E Jesus que ensina a multidão. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Contemplemos Jesus, contemplemos a compaixão de Jesus, contemplemos o amor de Jesus e nos deixemos interpelar por Ele.
Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.